Deus, né? Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor, num tema que me veio ao coração há alguns dias atrás, da esterilidade à fertilidade, tá? Da esterilidade à fertilidade. É o tema da nossa meditação nesta noite, certo? E quando nós falamos de esterilidade, há alguns conceitos, algumas informações a respeito no dicionário do que significa, né? É que nada produz. Muitas vezes quando falamos de esterilidade ou estéril, só se relaciona à mulher, né? Muita gente só liga, mas não necessariamente fala da mulher, tá? Aqui estéril é que nada produz. E muitas vezes nós somos estéreis em áreas da nossa vida. Quando a gente não produz a paz, nós somos estéreis, viu? Presta bem atenção. Então, estéril é que nada produz, que não dá frutos, árido, improdutivo, incapaz de procriar, infértil. Então, esterilidade é a incapacidade de reprodução, tá? Também é ausência de criatividade. A esterilidade é uma ausência de criatividade. Muitas vezes nós deixamos de ser criativos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na igreja. Está tudo muito parado, a nossa vida está parada, uma mesmice, e quando tudo isso acontece e que parece nos perder a vontade de viver, também nós conceituamos e podemos colocar como uma vida de esterilidade, né? Então é falta do necessário, a ausência, é escassez, penúria, a ausência de capacidade, que não é produtivo. E na Bíblia nós encontramos aqui exemplos de mulheres que passaram por esta situação. E não dá para citar todas as situações, mas vamos ver algumas. Quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 16, versículo 1, nós vamos encontrar uma mulher ali, talvez o primeiro relato bíblico que fala de uma mulher estéril, que foi Sarai, depois transformada o seu nome em Sara, deixou de ser Sarai para ser Sara, né? E ali nós vamos perceber claramente, lendo e conhecendo essa história, de que havia um propósito de Deus naquela situação. Então note bem aqui quando diz assim, Gênesis 16, 1, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Aí continua o texto no segundo versículo, mas o que a gente quer chamar a atenção é que a palavra de Deus registra que ela não dera filho a Abrão. Nesse tempo ainda Sara era chamada de Sarai, né? Mais à frente, no capítulo 20, versos 17 e 18, também nós vamos encontrar uma situação de que houve uma esterilidade provocada. Aqui havia em Sara uma esterilidade e que ao ouvir, ao ler e ao conhecer, havia um propósito de glorificação do Senhor nosso Deus atrás dessa situação. Aqui no outro caso de Gênesis 20, 17, há uma outra possibilidade, porque aquelas mulheres, aquelas esposas de Abimeleque, as suas servas, deixaram de dar à luz, deixaram de ter filhos, se tornaram estéreis, porque a mão de Deus pesou sobre elas, tá? Muitas vezes a nossa vida, ela está acompanhada de uma esterilidade, porque a mão de Deus está pesando sobre as nossas vidas, tá? Porque de alguma forma nós não estamos atentos à vontade de Deus.
não estamos ouvindo a sua voz, ou Ele está falando, estamos ouvindo, mas estamos fazendo que não estamos ouvindo. Então, muitas dessas ocasiões, a mão de Deus pesa. E no caso aqui de Abimeleque, você vai ler no texto, no versículo 18, que diz assim: porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Quando se intervém no plano e no propósito de Deus, para que ele não aconteça, a mão de Deus pesa. E muitas vezes nós corremos esse risco de atropelarmos ou atravessarmos o plano e a vontade de Deus, quando nós queremos sobrepujar, sobressair a nossa vontade. Todos nós temos vontade, todos nós temos. Todos nós queremos algo, todos nós almejamos algo, é normal e natural, mas o que não é normal e natural é quando nós sobrepujamos ao plano propósito de Deus. Aí então a mão de Deus pesa e causa uma esterilidade. Deixamos de produzir, deixamos de dar frutos. Mais à frente, nós encontramos uma outra história, e é impressionante que na chamada de Abraão, e que Deus disse que faria dele uma grande nação, e que sua descendência seria como a areia do mar, mas nós vamos perceber que todas as mulheres na primeira parte, nos primeiros momentos da árvore genealógica de Abrão, o negócio foi estranho, né? Todas elas não podiam ter filho, mas lá no início Deus disse: eu vou fazer de ti uma grande nação. No caso de Sara, chegou lá no fim da vida, né, para ela ter um filho. E aqui, olha, Rebeca era estéril. Versículo 25 de Gênesis 21, diz assim: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Observa que a mulher de Isaque era estéril. Então, não é uma coincidência, mas Deus está nos mostrando que os impedimentos em nossa vida são constantes nesta terra. E quando falamos em impedimentos, são daqueles que nos podem fazer avançar em alguma área da nossa vida. Aí é o grande problema, porque quando os impedimentos vêm, nós não conseguimos avançar em nada. Nós ficamos como que atados às mãos e aos pés, sem poder nos mover. Mais à frente, nós vamos encontrar uma outra mulher estéril. Gênesis 31. E a esterilidade, ela causa uma tristeza em nosso coração. Ela incomoda. E não falo simplesmente só quando a mulher casada, que não está conseguindo ter filho, que ela não se sente bem com aquilo, porque tanto o homem como a mulher, ele tem na sua genética uma programação falando a respeito da procriação natural. Por isso que a terra foi povoada, porque havia isso, né? Mas quando se encontra com esta barreira de impedimento chamado esterilidade, há um incômodo, tá? E aí nós podemos levar a outras áreas. Quando nos tornamos improdutivos, estéreis em muitas áreas da nossa vida, também nós ficamos incomodados, nós ficamos abatidos e muitas vezes ficamos revoltados, tá? E aqui note que Gênesis 31, a palavra de Deus diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã,
Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Ela chegou a ponto de exigir de Jacó que desse filho, né? A irmã dela era bem produtorazinha, né? Reproduzia que era uma beleza. Qualquer coisinha já estava nascendo um menino, né? Mas Raquel não tinha. E isso estava causando um grande incômodo, inveja a Raquel. Até as servas, todas elas estavam tendo filhos, menos Raquel. Então, na nossa vida, quando não estamos produzindo, quando estamos estéreis, não produzimos um relacionamento bom, não produzimos um testemunho adequado da nossa vida com Deus, não estamos demonstrando a nossa fidelidade com Deus, que é uma esterilidade, então nos sentimos incomodados também, porque a nossa natureza, a partir do momento em que Cristo habita em nosso coração, é de fazer o que agrada a Deus, e ao não fazer, lá dentro fica um vazio, fica um incômodo, fica uma coisa que não bate bem. Sentimos algo lá nos trazendo preocupações, às vezes revolta. Nós vamos encontrar ainda em Juízes 13:2, que a mãe de Sansão, que a Bíblia não relata o nome dela, né? Também era estéril. A palavra de Deus diz lá em Juízes 13:2, certo homem de Zoá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril, viu? Olha só, as coisas como sempre estava esbarrando aí nesse impedimento de gerar. Mas aqui vamos perceber que Deus tinha um negócio. Mas tem outros que nós vamos perceber na Bíblia e relata claramente para nós que há uma participação da própria pessoa em gerar a esterilidade. Muitas vezes nós somos os culpados, as coisas não acontecem porque na natureza, de forma natural, fomos impedidos de gerar, de produzir, de reproduzir, de procriar. Mas em muitos casos é por causa das nossas atitudes. E vamos ver isso segundo Samuel, capítulo 6, versos 16, 20 a 23. E é algo muito sério, muito importante que a gente preste bem atenção. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então, quando você não respeita quem adora o Senhor, quem levanta a mão para Deus, quem glorifica, se ajoelha, abre a boca, tome cuidado. O que se faz para Deus, ou o que aquela pessoa está fazendo para Deus, não se meta. Se ela quer ficar de joelhos, se ela vai jejuar, se ela vai dar glória a Deus, se ela vai falar língua estranha, não se meta. Porque Mical desprezou em seu coração o que Davi estava fazendo para Deus. Aí vamos ler o resto. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Ela achava que o rei era a pessoa mais importante, mas Davi sabia que o mais importante era aquele a quem ele servia, que o colocou no lugar do trono. E às vezes nós achamos-nos tão importantes com tão pouco, né? Até pelo emprego, até por uma situação nos achamos tão importantes. E ela dava importância a isso e achava que as coisas deveriam funcionar daquela forma de não se misturar. Versículo 21. Mas Davi disse a Mical: foi perante
o Senhor que eu dancei. Foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. Então, muitas vezes nós criticamos as pessoas porque elas estão louvando a Deus, glorificando, e elas pulam e elas dançam, e elas fazem aquilo que está, quando não faz para aparecer. Eu estou aqui, entre aspas, certo? Não é para aparecer, não. É de coração sincero para Deus, certo? Aí ele diz assim, ó, Davi, me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Aí o versículo 23 traz a resposta. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ela perdeu a oportunidade de gerar um descendente a Davi, porque desprezou o que ele estava fazendo para o seu Deus. Então, muitas vezes, e isso é um risco para nós, que criamos uma cultura de que as pessoas só podem se achegar a Deus na nossa maneira de ser. E se não for a nossa maneira de ser, então está errado. Não vá por esse caminho. Cada um vai por onde o seu coração está falando, desde que não conturbe e não atrapalhe a obra de Deus, claro, né? E não queira chamar para si a atenção, que aí é outro assunto. Mas se a pessoa de coração se ajoelha, jejua, levanta as mãos, dá glória a Deus, fala a língua estranha, ninguém se meta nesta hora com quem está adorando o Senhor. Porque coisa de adoração com Deus é coisa séria, né? A gente deve ficar bem quietinho e observando. Mas houve outra mulher estéril que a Bíblia relata em 2 Reis capítulo 4, versículo 14, e diz assim: mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso, né? Então, duas situações impeditivas. Um homem idoso, em que já não tinha mais a possibilidade de se relacionar, e a mulher com a esterilidade. Então, duas situações ainda mais complexas, né? E ali mostrou a esterilidade numa família. Mais à frente, nós encontramos ainda, já entrando no Novo Testamento, para encerrar essa carreira de históricos de esterilidade, quando em Lucas 1, 6 e 7, diz assim, ambos, falando de Isabel e Zacarias, certo? Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Mais complicado ainda, além da esterilidade de Isabel, ainda os dois estavam em idade avançada. A possibilidade de ter filho ali, por meio da via natural, era impossível aos olhos humanos. Tá? Impossível aos olhos humanos. Então note que a Bíblia nos relata tantos fatos a respeito de esterilidade para mostrar que a esterilidade é algo que deixa as pessoas incomodadas, atônitas, vazias, tristes, certo? Mas ao contrário de esterilidade, existe uma outra palavra na nossa língua chamada de fertilidade, tá? Aí vem uma outra situação, que aquele terreno árido, aquele terreno desértico, aquele terreno que não produz, ele é capaz então de gerar. Isso chama-se fertilidade, tá? Fertilidade é
qualidade do que é fértil, capacidade de ser original, criativo, inventivo, faculdade de produzir profícua e criativamente, tá? Então, a fertilidade é a possibilidade de você produzir algo. E aí a gente chama essa situação para a nossa vida e a gente faz um confronto com as nossas histórias. Eu com a minha, você com a sua. Eu não posso confrontar com a sua história, você e sua história. Mas eu confronto a minha história com a situação. O que é que, na verdade, o dia a dia está produzindo, meu dia a dia está produzindo? O que é que eu estou gerando no meu dia a dia? Certo? Isso é uma pergunta que cada um faz, mas para tornar a nossa vida fértil, nós precisamos estar produzindo algo. E aí vem as respostas em textos parecidos, aqui na palavra de Deus. Porque quando se anda na presença de Deus, a esterilidade pode ser transformada em fertilidade. Viu? Quando se anda na presença de Deus, aquilo que é improdutivo pode tornar-se produtivo. Amém? Então Gênesis vai falar a respeito disso. Gênesis 21, 2, nós vamos perceber que na história de Sara, ora, quem já conhece a história de Abraão sabe que ele teve um filho, Ismael, primeiro. Podia ter continuado por aí, porque era filho dele, do seu sangue. Mas Deus conhecia o coração de Sara. E a palavra de Deus diz em Gênesis 21, 1 e 2, diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Então, Deus não precisa de circunstâncias que possam ser favoráveis para produzir algo glorioso. Deus não precisa de nada, porque Ele é Deus. E quando Ele encontra um terreno em que as pessoas confiam nele, as pessoas se agradam dele, então a facilidade de acontecer algo é muito maior, de Deus intervir na sua história é muito maior. Se você é uma pessoa que vive indiferente para Deus, você não pode cobrar de Deus que fique olhando para você o tempo todo. É uma coisa lógica. Se eu sou vazio de Deus, se eu passo semanas sem sentir a presença de Deus, sem falar com Deus, sem buscar Deus, e eu quero que Ele olhe para mim, eu estou querendo me colocar acima de Deus. E a gente sabe o que acontece que quem quer se colocar no lugar de Deus, né? A gente já conhece bem essa história. Então, meus queridos, é importante entendermos isso. E Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. O Senhor foi bondoso com Sara. Deus tirou a esterilidade de Sara e lhe deu um filho. Gênesis 20, 17 e 18 também fala algo interessante, que os servos do Senhor precisam estar atentos, porque nós precisamos orar por produtividade, por fertilidade, por bênção. A palavra de Deus diz assim: a seguir Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Quando Abraão orou por Abimeleque, intercedeu por Abimeleque diante de Deus, a palavra de Deus diz que ele curou a enfermidade que estava posta nele
nas mulheres dele e nas suas servas, porque elas não podiam ter filhos. Então, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar, não de forma egoísta, não colocando-nos no lugar central de receber a bênção de Deus, mas de intercessores. Quando você se coloca na posição de um intercessor, você não olha pelas suas causas, olha pelas dos outros. Então você ora por fertilidade, ora por produtividade, ora por bênção. Não é assim? Amém? E Gênesis 25, 21, passando de novo. E quando Deus responde à oração, o que é estéril vira fértil. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, quantas vezes o homem tem orado pela sua mulher? Mas você já tem filho, beleza, mas tem que continuar orando por ela, para que ela seja saudável, para que ela seja boa mãe, para que ela seja uma esposa boa. Quantas vezes a gente esquece de orar pelas nossas esposas ou pelos vossos maridos, né, que eu não tenho marido, graças a Deus, ou pelos nossos filhos, ou até pelos nossos pais. Muitas vezes esquecemos. Mas quando Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, o Senhor respondeu, fazendo dela uma mulher fértil. Quando a própria pessoa busca a Deus e clama, também Ele responde, viu? Às vezes falta intercessor, mas você pode ir aos pés do Senhor, não fique esperando os outros não. Às vezes a gente quer esperar que alguém ore por nós, mas quando se falta intercessor, nós somos aqueles que podemos colocar as nossas causas também diante da presença de Deus. Não da forma egoísta, pensar só em si, mas se estamos passando por algo complicado, podemos sim colocar diante do Senhor, não precisa que outro coloque diante de nós. Gênesis 30, 22, 23... diz assim a palavra de Deus: então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil, viu? Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. E aí ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, né? Então é muito importante que estejamos assim atentos à palavra do Senhor nosso Deus, que a gente seja familiarizados com a palavra de Deus, estejamos assim sabendo manusear, conduzir a palavra de Deus, para que a gente viva uma vida de fertilidade, uma vida de produção, uma vida em que a gente possa fazer diferença nessa terra. Olha, eu quero dizer para cada um de vocês, e eu me incluo também, que nós estamos aqui para fazer a diferença na terra, não para fazer peso na vida de alguém, não para fazer alguém sofrer, mas para tornar a vida de alguém melhor. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui, para produzirmos bênçãos na vida dos outros. Juízes 13, 2, 3. Quando Deus tem seu propósito, que aí é com Ele, a gente não precisa fazer nada, viu? Ele mesmo faz tudo, né? Certo homem, Juízes 13, 2, 3. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará. Porque era um propósito de Deus levantar Sansão naquela época para aquela situação. Deus levanta,
Deus tem seus planos para a eternidade. E naquele momento Ele age para aquela situação. E era assim que ia acontecer. Vai chegar talvez um dia, porque como Deus tem propósito na vida de todo aquele que é transformado pelo sangue de Jesus Cristo, tornou-se tabernáculo onde o Espírito Santo habita, então Deus tem um propósito, viu? E Ele vai arrastar você e vai falar o seu propósito. E você vai, né? Nesse propósito, para que você não seja estéril, mas produtivo, fértil. 1 Samuel 1:11, às vezes é preciso fazer um voto. Nem sempre se aconselha as pessoas fazerem voto, e principalmente votos complicados demais. Tem gente que quer fazer, Deus não precisa que você faça um voto para Ele te abençoar. E tem pessoas que fazem votos de sacrifício, e depois não cumpre. Mas como votou, tem que cumprir, porque se não cumprir, a palavra de Deus não vai se realizar na sua vida e muitas outras coisas vão deixar de acontecer. É por isso que muita gente perde bênção de Deus porque faz voto e é chamado voto de tolo. Eu conheci uma mulher que já há muito tempo atrás ela fez um voto desse. Ela estava doente, ela gostava muito de um batonzinho e um pó. Ela disse, se o Senhor me curar e eu sair desta cama, eu nunca mais vou passar um batonzinho e um pó. Mas ela era muito vaidosa. Passou o tempo, curada, começou de novo lá no pó. Então a mão de Deus veio sobre ela. E eu vi o sofrimento dela e do abandono dos seus próprios filhos. Porque há uma história. Às vezes a gente, mas como é que um filho é tão ruim? Mas é porque muitas vezes é pela nossa própria atitude que no decorrer da história as coisas acontecem. É por isso que a gente tem que ser racionais, inteligentes e buscar diante de Deus até aquilo que a gente vai colocar como propósito diante do Senhor. Então, voto é algo sério. E quem votou, cumpra. Tem gente que faz um voto de não cortar mais o cabelo, né? De não comer carne. Aí vai numa festa, tá lá, e gosta de carne, diz que não vai comer carne, né? Que a pessoa faz o voto como fosse voto de sacrifício, como se Deus precisasse de sacrifício nosso para realizar alguma coisa na nossa vida. Ele de misericórdia quer, não sacrifício, né? Mas aí a pessoa quando chega lá na casa ali, tá aquela carne ali, menina, para resistir vai ser difícil. E só basta uma dentada para ir tudo por água abaixo. Porque Deus, Ele é acima de tudo justo. Né? E continuando aqui, esse texto, ele diz assim, até num voto, ele atua. 1 Samuel 1:11, e fez um voto, quem? Ana. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela fez um voto, e ainda era estéril, e ainda acrescentou a esse voto, e tamanho foi o voto, e tamanha a sua fé, que ela já estendeu ao rebento, né? E Samuel foi nazireu desde o ventre de sua mãe. Mas Deus cumpriu. E Deus deu mais filhos a Ana, né? 2 Reis 4, 16, 17. Quem abençoa os servos do Senhor também são abençoados, viu? Aí você diz, então aquela pessoa que não tem parte com Deus, que não entregou sua vida para Jesus Cristo, ela é abençoada? Sim, é. Não estou falando de vida eterna, que a maior bênção é a vida eterna. Melhor é entregar sua vida para Jesus. Mas tem pessoas que por aí que não entregaram a sua vida para Jesus, mas abençoam os servos de Deus.
são cuidadosas, elas se desprendem, ajudam e são abençoadas. É o que aconteceu com essa sunamita. 2 Reis, capítulo 4, versículo 16 e 17. E ele diz: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Por quê? Ela não fez isso para querer um filho, mas ela fez para abençoar o homem de Deus. Quando você vê alguém por aí que é um servo de Deus, abençoe, porque é muito bom abençoar os servos de Deus. É muito bom saber que tem alguém que está precisando. Muitas vezes o servo de Deus está ali, não tem um copo de água na sua mesa, e tem muitos que passam por isso, porque Deus quer experimentar as pessoas que estão próximas dele. E vem um estranho e abençoa. E os de casa fecham os olhos. E o estranho prospera, e os de casa chicote. Vocês devem ver isso, porque eu vejo. É a palavra de Deus se cumprindo. Então a fertilidade é coisa simples. Basta observarmos a palavra de Deus e seguir nas orientações do Senhor. E nós nos tornaremos produtivos. Deus ouve a oração de seus filhos. Lucas 1, 16, Lucas 1, 6 e 13. A palavra de Deus diz lá que Zacarias, Isabel, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram irrepreensíveis. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Então Deus é aquele que, se nos achegarmos a Ele e houver esterilidade em nós, Ele vai fazer chover águas abundantes da sua presença e tornará a nossa terra uma terra fértil. É uma questão de escolha. É uma questão de buscar. Isso depende de mim e de você. Ninguém vai fazer isso nem por mim, ninguém vai fazer isso por você não. É você e Ele. Muitas vezes nós ouvimos palavras e nós ouvimos até as pessoas falando assim: olha, se você não tem fé, eu tenho fé por você. Não. A sua vida é a sua vida. E você precisa colocar a sua vida na presença de Deus, e ela se tornará fértil, porque é assim que a palavra do Senhor nos revela. Então que você possa estar entendendo esta meditação. Coloque-se diante dele, como os seus servos do passado fizeram. Vamos ser sinceros e honestos com o Senhor nosso Deus. Tem gente que diz assim: fulano só vai à igreja porque você está lá. Isso não vai resolver a sua situação. Nós precisamos de sinceridade com Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Nós precisamos nos envolver com Deus e deixar que Deus opere em nossas vidas. Então nós teremos uma vida fértil. Eu queria que você fechasse